E aí, pessoal, vamos continuar com nossa aula de função do primeiro grau. Agora vamos ver, dado a função, como encontrar o gráfico da função do primeiro grau. Tudo ok? Vamos continuar com a função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Vamos relembrar a definição da função. É y igual a ax mais b. Isto é chamado de função do primeiro grau. A relação y igual a ax mais b. Não esqueça, o a tem que ser diferente de zero, senão não existe relação entre x e y. E a pertence ao conjunto dos números reais. Pertence ao conjunto dos números reais. E b também pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Vimos exemplo disto, ó. Y igual a 4x mais 2, por exemplo, é uma função crescente, porque o valor de a igual a 4, e 4 é maior do que 0, a função é crescente. O gráfico da função do primeiro grau crescente tem este formato, ó. Vamos desenhar aqui o eixo x e o eixo y. Sempre que a função do primeiro grau é uma função crescente, o gráfico fica inclinado para a direita. À medida que aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Vamos redesenhar aqui. À medida que aumenta o valor de x, vai aumentando o valor de y. Esta é a representação de uma função do primeiro grau crescente. Tá bom? Bom, a função do primeiro grau pode ser decrescente, como por exemplo, y igual a menos 3x mais 10. É uma função decrescente, por quê? Porque o valor de a da função é menos 3, e menos 3 é um número menor que zero, logo a nossa função é decrescente. E como é que encontra o gráfico de uma função decrescente? A gente vai ver logo em seguida. A função é decrescente. É importante saber que, à medida que aumenta o valor de x, aqui está o eixo x, o eixo y, à medida que o valor de x aumenta, o y vai decrescer. Então este vai ser o formato. A função decrescente, ela fica inclinada para a direita. A função crescente inclinada para a crescente para a direita, decrescente para a esquerda. Vamos corrigir aí, ó. Função crescente inclinada para a direita, função decrescente inclinada para a esquerda. Então está a forma do gráfico da função. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos ver como é que encontra o gráfico de uma função. É muito simples, né? Para encontrar o gráfico de uma função, vamos pegar como exemplo o gráfico de y igual a 4x menos 3. Para encontrar o gráfico de uma função do primeiro grau, atribui-se valores a x e obtém-se o y, formando o chamado par ordenado. Então vamos fazer isto aqui na tabela. Vamos atribuir valores para x e encontrar o valor de y. Atribui o valor de x, encontra o valor de y e forma um par ordenado. Na verdade, precisa apenas de 2 pontos, porque o gráfico é uma reta. Vamos lá? Se eu colocar, por exemplo, o x igual a vamos colocar aqui, menos 1. Se x for menos 1, qual é o valor de y? O valor de y será y igual a 4, que multiplica menos 1, mais 3. Menos 3. Só é substituir no lugar de x o valor menos 1. A função é 4x menos 3. Vamos colocar aqui, só para lembrar, ó, a função é 4x menos 3. No lugar de x, coloque o valor menos 1. E vai obter, ó, y menos 4 menos 3, o y é menos 7. Então, para menos 1, o y é menos 7 e forma o par menos 1, menos 7. Só é agora marcar no gráfico, ó, o eixo x, o eixo y. Se o x for menos 1, vamos supor que aqui, nessa posição, vamos ver se é possível. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, não vai ser possível marcar assim mais. Se o x for menos 1, nessa posição, ó, vamos marcar o y menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, será nesta posição, menos 7. Bom? Então aqui está o ponto. Marquei o ponto, menos 1, menos 7. Vamos pegar o y igual, por exemplo, a 2.
Se o x for 2, x2, quanto é o y? Então vamos apagar isso aqui, ó. Agora o x é 2. Vamos calcular. Vamos apagar e recalcular. Se o x for 2, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 menos 3. O resultado é... Então, se x for 2, y é 5 e vai formar o par 2 e 5. Então, vamos marcar o valor 2 para x e o valor 5 para y. Ó. Pronto, temos o segundo ponto. E agora vamos traçar nossa reta que representa a função do primeiro grau citada. Ó. Aí está a função do primeiro grau citada. Essa função é uma função crescente. À medida que o valor de x aumenta, o valor de y aumenta. Então o gráfico fica inclinado para a direita. Está aí a nossa função y igual a 4x menos 3. Tá bom? Basta 2 pontos. Você escolhe os valores de x e marca no gráfico. Calcula y, marca no gráfico par ordenado e aí você obtém a reta que representa a função. Tudo ok? Vamos ver outro exemplo disto? Vamos... Exemplo, o gráfico, vamos criar o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Vamos ver aí? Bom, da mesma maneira, atribua um valor a x, encontra um valor de y. Atribua valor a x, encontra o valor de y. E aí vai formar o par ordenado xy. Vamos ver? Bom, vamos supor que x seja menos 2. Vamos ver o resultado? Y igual a menos 2, que multiplica menos 2, mais 3. O resultado é y igual a menos vezes menos mais, 4 mais 3. O y é 7. Então, o resultado é 7 e vai formar o par menos 2 e 7. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? No lugar de x, substitua o valor menos 2, que vai obter o valor 7. Marque no gráfico. Vamos marcar no gráfico. Ó, menos 2 para x e 7 para y. Temos nosso primeiro ponto no plano cartesiano. Então, nosso primeiro ponto é este. Agora, vamos para o segundo ponto. Vamos pegar o valor, por exemplo, 3. Pode ser 3, 4, 5. Né? Vamos colocar 5. Então, bom, se o x for 5, vamos ver aqui, vai ficar, tire o valor menos 2 e coloque agora o valor 5. Vamos apagar. Para refazer o cálculo, vai ficar menos 2 vezes 5, menos 10. Mais 3. Menos 10 mais 3 dá menos 7. Ó. Então, à medida que o x cresce, o y decresce, diminui. O par vai ser ó, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, mais 5. O valor é mais 5, menos 7. Menos 5 e 7, vamos marcar. Ó. Tracejando, está aí o ponto. E aí vamos traçar o nosso gráfico. Veja que a função é decrescente. À medida que o x aumenta, o y vai diminuindo. Aí está o nosso gráfico da função decrescente. Como eu disse antes, só existem duas situações para a função do primeiro grau. Ou ela é crescente, à medida que o x aumenta, o y aumenta. Ou ela é decrescente, à medida que o x aumenta, o y diminui. Tudo ok, minha gente? Todos conseguiram acompanhar? Então, vimos na aula passada como a partir do gráfico encontrar a função, agora a partir da função encontrar o gráfico. Vamos para o próximo tópico da função do primeiro grau, é chamado de valor numérico da função. Valor numérico da função. Vamos ver exemplo disto, tá bom? O valor numérico da função é o valor de y para um determinado valor de x. Exemplo. Sendo y igual a f de x, y é função de x, que é igual a menos 5x mais 8, determinar
f de 3. Isto é chamado de valor numérico da função. Qual é o valor de y que forma par ordenado com x igual a 3? Quem é o f de 3? Quem é o f de 5? Quem é o f de 8? Então, isso é chamado de valor numérico da função. f de 3 significa substituir no lugar de x o valor 3. No lugar de x, coloque o valor 3 e faça o cálculo do y. Então, o f de 3 será menos 5 vezes 3, menos 15, mais 8, menos 15 mais 8, menos 7. Significa que o valor 3 forma par com 7. 3 e menos 7. O significado disto é que, se eu tiver o conjunto x com o número 3, vai formar par com o conjunto de valores y menos 7. Isto aqui é um par ordenado. Tudo ok? Vamos para o segundo valor numérico, f de 5. f de 5 será menos 5, que multiplica 5, mais 8. Menos 25 mais 8. Resultado, menos 17. Menos 25 mais 8, menos 17. Então, significa que o 5 forma par com, o valor 5 forma par com menos 17. Este vai ser o par ordenado. Bom, vamos para o próximo valor numérico, f de 8. Quem é f de 8? Vai ficar menos 5, que multiplica 8, mais 8. Menos 5 vezes 8, o resultado é menos 40. Menos 40 mais 8, menos 32. Então, temos o par 8 menos 32. Significa que o valor de x8, vamos apagar, forma par ordenado com o valor de y menos 32. Tá bom? Então, temos aí uma relação entre a grandeza x e a grandeza y. Isto é chamado de valor numérico da função. Tudo certo? Exemplo disto. Ó. Em prova, normalmente ele descreve um pequeno problema. Por exemplo, o preço pago pela corrida de táxi é representado por o preço em função da quilometragem, preço em função de K, que é a quilometragem, é igual a R$ 4,80 mais 40 centavos vezes cada quilômetro rodado, onde P índice K é o preço em reais e K o quilômetro rodado, o número de quilômetros. Rodados. Bom, vamos continuar. Determinar o valor pago para uma corrida de táxi de letra A, 10 quilômetros, letra B, 20 quilômetros. Vamos ver? Bom, para determinar o preço da corrida, se a corrida foi de 10 km, percorrido 10 km, se faz o preço em função da quantidade de quilômetros é R$ 4,80 mais 0,40 vezes a quilometragem. Basta substituir no valor da quilometragem 10 km. Então vai ficar o preço para 10 km andados no táxi é R$ 4,80 mais 0,40 vezes 10 km. Resultado, R$ 4,80 mais
10 vezes 0,4 dá R$4. Significa que o preço pago pelos 10 km andados no táxi é de R$ 8,80. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Isso é chamado de valor numérico da função do primeiro grau. Tá bom? Bom, vamos para o segundo exemplo. Ó. O preço pago para 20 km rodados vai ficar R$ 4,80 mais 0,40 vezes a quantidade de quilômetros. No lugar da quantidade de quilômetros, coloque 20 quilômetros. Vai ficar... vamos corrigir. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Acabou saindo da tela. Vamos fazer novamente a letra B. Para 20 quilômetros. Vai ficar o preço para 20 quilômetros será R$ 4,80 mais 0,40 vezes 20. 0,40 vezes 20 dará R$ 8,00. Somados aos 4,80, significa que o valor pago pelos 20 quilômetros será de R$ 12,80. Esse é o preço para 20 quilômetros. Isso é conhecido como valor numérico da função. Tudo ok? É o valor de y, que no caso é o preço. O y é o preço, P em função do quilômetro, e x é o quilômetro rodado. Representado pela letra K. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então vamos voltar aqui, esse foi o nosso problema. Vamos para outro detalhe da função do primeiro grau. Vimos o gráfico, vimos o valor numérico. Vamos voltar ao gráfico da função e vamos ver a chamada raiz da função. Tá bom? Existe algo chamado raiz da função. A raiz da função é o valor de x para o qual y igual a f de x é zero, é igual a zero. Essa é a definição de raiz de uma função. É o valor de x para que o y seja zero. Bom, se eu tenho um valor de x onde o y é zero, significa que temos o local onde corta o eixo do x. Numa função do primeiro grau, a raiz é justamente o ponto que corta o eixo do x. Neste ponto eu tenho um valor de x formando par com zero de y, tá bom? Já este valor que corta o eixo do y é o valor de b da função. Então, este ponto aqui é chamado de raiz da função. A raiz é o valor que corta o eixo do x. E o valor de b é o valor que corta o eixo do y. Bom, minha gente, vamos ver exemplo disto. Vamos, a partir dessa ideia, determinar a raiz da função. Exemplo. Determinar a raiz da função do primeiro grau. Como é que determina a raiz de uma função do primeiro grau? Exemplo, letra A, y igual a 2x mais 12. Tudo ok? Podemos continuar? Vamos ver como determina a raiz de uma função. A raiz de uma função do primeiro grau é encontrada igualando a função a zero, ou seja, y igual a 2x mais 12. Isto aqui tem que ser igual a zero. O valor de x para que o y seja zero é a raiz. Então, iguale a função a zero, e aí calcule o x. 2x igual a menos 12. Logo, x igual a menos 12 dividido por 2. Logo, o x é menos 6. Então, a raiz da função está no valor menos 6. Bom, já o valor de b, já vimos que o valor de b é 12, tá bom? Este é o valor de b da função. Este 12 é o valor de b da função. Já o menos 6 é a raiz da função. Com esses dois valores, podemos desenhar o gráfico de uma função de uma maneira rápida. Olha só como desenha o gráfico da função, facílimo. Para desenhar o gráfico de uma função,
basta marcar a raiz no eixo x, que é 12, e o valor de b no eixo y, que é 6 positivo, não é 6 negativo, né? Vamos desenhar novamente aqui o gráfico, ó. Acabou apagando o gráfico, vamos desenhar novamente, ó. 6 positivo. Né? 6 não, é menos 6. Né? O valor da raiz, eu marquei aqui não corretamente. Vamos lá, novamente, vamos fazer novamente. Ó. Vamos lá, começar de novo. Vamos, o eixo y, o eixo x. No eixo x marcamos a raiz que é menos 6, aqui está a raiz, ó, menos 6. E no eixo y marcamos o b, que é o 12, tá bom? Certo? Então o b fica no eixo y e a raiz no eixo x. E este vai ser o gráfico dessa função. Pronto? Aí está o gráfico da nossa função. Então basta fazer isso para ter um esboço do gráfico. Vamos a mais um último exemplo. Ó. Letra B. Y igual a menos 4x mais 8. Vamos determinar a raiz? Para determinar a raiz, pegue o menos 4x mais 8 e iguale a 0. Bom, após igualar a 0, separe o valor de x aí, determine x, ó, menos 4 igual a menos 8. Multiplique por menos 1 para ficar tudo positivo, ó, 4x igual a 8. X igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, este valor é a raiz. É onde corta o eixo x. E o 8 é o valor de b, é onde corta o eixo y. E aí temos o gráfico da função. O gráfico da função do primeiro grau pode ser apresentado a partir desses dois pontos. Quem é a raiz, onde corta o eixo x, vamos colocar aqui, ó, raiz 2. E o b é o y, vamos supor que seja nesse ponto 8. E aí traça-se o gráfico. Essa função é a função decrescente. Tá bom? Veja que essa função é decrescente porque o valor de a é negativo, é menos 4. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham acompanhado essas ideias. Pegue a apostila, tem lá o assunto, função do primeiro grau, para que você possa estudar. Vá à internet, veja mais sobre o assunto, tá bom? Reveja essas aulas e treine, refaça tudo que está sendo feito aqui, tá certo? Nesta aula, para que você possa realmente assimilar a matemática. Né? O conhecimento de matemática, ele demora de ser assimilado e tem que ter treino. Sem treino não é possível, mas o governo te quer. A vaga é tua, não esqueça, basta ter persistência. As outras matérias são fáceis, matemática é a matéria mais demorada para aprender, mas não é difícil. Não esqueça que não é difícil, é só uma questão de persistência. Até o nosso próximo encontro.